A honestidade nasceu no princípio de Deus. A honestidade, como a gente a conhece hoje, ela nasceu do coração de Deus. É um desejo dele. A honestidade, claro, é um fator facilitador das relações humanas. É através da honestidade que as pessoas conseguem conviver com mais clareza, né? Conseguem conviver mais harmonicamente. A honestidade, quando a gente pensa em honestidade, às vezes a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é honestidade com dinheiro. Honestidade nos negócios, honestidade na palavra. E a honestidade é isso tudo. Inclusive, a honestidade consigo mesmo. A honestidade de não se enganar. Muitas pessoas, elas estão num auto-engano, elas não são honestas com elas mesmas. Muitas pessoas não conseguem viver a realidade, não conseguem viver a verdade, não enfrentam a verdade nem a realidade. E aí isso causa uma situação realmente de mentira, de desonestidade consigo mesmo. A honestidade é um princípio de Deus. Assim como todos os princípios para a gente poder viver bem aqui nessa terra, uns com os outros e conosco mesmo, esses princípios vêm de Deus. Por mais que pessoas gritem, esbravejem, hoje eu vejo muito isso, você vê também, esbravejando uma razão para si mesmo, para falar, não, olha aqui o que eu tenho uma mensagem para você, uma mensagem inédita. Não existe mensagem inédita, não existe. A mensagem inédita já foi dada por Jesus através das boas mensagens, boas notícias, as boas novas. E nessas boas novas, nessas boas mensagens é que estão contidos todos os princípios de Deus. Deus é quem criou tudo isso. Não adianta alguém querer tomar posse disso, porque isso não é da pessoa, a honestidade não é sua. A honestidade é de Deus. Nós é que absorvemos isso como ensinamento, absorvemos como algo que é uma maneira de bem viver. De bem viver. A honestidade, ela precisa estar presente em todos os momentos. Né? A honestidade, por exemplo, entre um casal tem que ser prevalecida. A honestidade, ela preza uma conversa franca, ela preza enxergar o outro com compaixão. A honestidade, ela passa pela intenção. Na palavra de Deus já fala também que nós temos nossos planos, mas é Deus quem conhece a intenção do nosso coração. Porque você pode ter planos, você pode fazer 1000 coisas. Nas redes sociais você pode falar o que você quiser, mas no seu coração, como é que está a intenção dele? O porquê você faz determinadas coisas? A intenção do seu coração vale muito. A intenção do seu coração determina quem você é. A intenção do seu coração determina quem você é e não a situação que você vive. Pegou isso? A intenção do seu coração determina quem você é e não a situação em que você vive. Porque muitos hoje vivem, por exemplo, num momento de desgraça, num momento de falta de dinheiro, num momento de falência. Pessoas que estão temporariamente desonestas, nesse momento que eu estou falando aqui, você pode ser uma dessas pessoas, mas isso não determina quem você é. O que determina quem você é a intenção do seu coração. E a intenção do seu coração tem que estar alinhada com os pesos e medidas de Deus. A balança de Deus. Vocês sabem que o símbolo da justiça é a balança, não é? É a balança. Porque a lei está aqui de um lado da balança e as atitudes estão
do outro lado. E quando uma coisa se iguala à outra, existe justiça. Esse é o princípio da justiça. Você viver em equilíbrio com aquilo que a justiça prega. Mas os princípios mesmo foram criados por Deus. Vou ler aqui para você, quer ver? Lá em Provérbios 16, versículo 11. Presta atenção, ó. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Esse balanças e pesos honestos são os princípios. Foi ele quem criou esses princípios. E esses princípios, quando são seguidos, ou entendidos, você entende que são princípios de honestidade. São princípios que seguem a honestidade. Honestidade de um com o outro, de relacionamentos, e honestidade consigo mesmo. Porque Deus não quer que você se engane. E Deus sonda o seu coração. Ele conhece a sua intenção. Essa honestidade tem que estar guardada dentro de você. Eu conheço muita gente que é bagre ensaboado. Tem desculpa para tudo. Sempre é o bonzão. Mas aí? E aí? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, não, eu não sou nada. Mas quando você pergunta alguma coisa, não, eu sei sim. Ah, isso aqui eu já vi também. Não, eu faço dessa maneira. Não, porque eu sempre digo que é assim, 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 assado. Não é nada, mas é o dono da verdade? Qual é o peso, qual é a medida disso? Ah, mas eu não sou nada, porque em relação a Deus eu não sou nada. Meu amigo, você não precisa nem falar nada disso. Nada. Deus é tudo. Você é a criação de Deus. Não é nada se você for medir, mensurar em tamanho, porém Deus te considera muito precioso. Muito precioso. Senão ele não criaria essa série de princípios, de pesos e medidas para que você vivesse bem. Porque a intenção dele é que você viva bem. E por isso ele criou esses pesos, essas medidas. Então a primeira dica que eu vou te dar para você viver bem essa vida, primeira, é entender os princípios de Deus. Princípios de Deus, que estão na Bíblia. Você tem que entender os princípios dele para viver bem. Essa é a primeira regra. Porque se você não viver dentro do princípio de Deus, não vai dar certo. Nada vai rolar. E o que eu estou falando, eu vou te falar uma coisa. Existem pessoas que não creem em Deus, mas seguem a vida segundo os princípios de Deus. Você sabia disso? Seguem a vida segundo os princípios de Deus. As leis ali. Eles não creem em Deus, mas vivem dentro dos princípios. E se dão bem na vida. Por exemplo, tem um casamento fiel, o homem provedor, a mulher cuidadora. Tem um casamento com princípios, mas não creem em Cristo, não creem em Deus. Vão ter um bom casamento. Pessoas que têm uma empresa enriquecem segundo os princípios de Deus. Nem creem em Deus. O plus daqueles que creem em Cristo, o plus e o alvo, né, definitivo nosso de crer em Cristo é sermos salvos para a vida eterna. Aí já é um outro assunto. Mas você entendeu que Deus fez os princípios. Viva debaixo deles. A balança de pesos e medidas foi ele quem criou. Então, o primeiro princípio para se dar bem na vida, para você ficar bem, viver uma vida plena, é seguir os princípios de Deus. Aí você vai ter que ler a Bíblia. Segundo princípio, não basta só conhecer, mas aceitar o princípio de Deus. Aceitar, porque às vezes a gente não quer aceitar. Por exemplo, Jesus fala que a gente deve perdoar 70 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, quer dizer, perdoar eternamente. Você às vezes não aceita isso. Mas se você não aceita, ok. Mas você vai pagar o preço pela não aceitação desse princípio. Amargura, retrocesso,
tristeza, peso, opressão, tudo tem seu preço. Aceite. Então, primeiro, conheça os princípios. Segundo, aceite. E terceiro, ande dentro dos princípios. Conhecer, aceitar e andar dentro dos princípios de Deus, dentro da balança, dentro dos pesos e medidas dele. E aí você vai ser feliz. E quanto mais ajustada a sua vida estiver dentro dessa balança, ok, muito melhor. Deus coloca os pesos e medidas dele de um lado da balança e a sua vida é colocada do outro. As suas atitudes, os seus pensares, seus pensamentos, seu modo de viver é colocado lá do outro lado. E aí, quando isso se equilibra, quer dizer, tem pesos iguais, você vive uma vida em equilíbrio, vida plena, etc. Acontece que volta e meia a gente começa aqui, ó, por peso demais aqui, e aí entra em desequilíbrio na balança. Outra hora a gente vem e tira ali o peso e vai de novo para o desequilíbrio. E nesses balanços da vida é que começamos a ter os altos e baixos, as tristezas, os desânimos, mas provocados por nós mesmos, porque esse peso aqui de Deus, ele não é mutável. Ele não é mutável. Deus não vai tirar esse peso desse lado aqui. Ele jamais vai tirar. É você que tem que estar do outro lado, tentando viver, ó, em equilíbrio com as coisas de Deus. Viva assim. Pode ser difícil hoje, mas pense, se você conhecer, aceitar e agir dentro dos princípios de Deus, sua vida será plena. Conheça, aceite, viva